Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, a telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 81ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Odir Nunes para fazer a leitura do versículo bíblico. Presidente, eu estava ali, estava pensando, o senhor me deu um versículo que trata um pouco sobre a paz nesta casa, neste plenário que fica só no campo das ideias. E me veio aqui, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, diz o Senhor, está escrito em Mateus 5:11. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir Nunes. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Presidência convida o primeiro secretário, vereador James Schroeder, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores, recebemos do senhor prefeito municipal o ofício que pede a retirada do projeto de lei número 55/2019, capeado pela mensagem número 15, de 18 de março de 2019, e que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, a celebrar termo de cooperação técnica com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Sistema Nacional de Emprego, Cine Santa Catarina. Do vereador Richard Harrison, recebemos o projeto de lei complementar número 47, que altera a Lei Complementar 470, de 2017, a qual redefine e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, modificando faixa viária constante do item 1.15 no anexo 9. Do gabinete do vereador Lio Wilson Correia, sua justificativa de ausência na data do dia 28 do mês passado, devido à viagem a Curitiba para visita e reunião no Centro de Ensino Estruturado para o transtorno do espectro autista. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador James Schroeder. Ainda o artigo 121, 125 do Regimento Interno declara aprovada a ata da 80ª sessão ordinária realizada em 2 de setembro de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Horário destinado aos partidos políticos. Artigo 126 do Regimento Interno. O PSB, por 9 minutos. Vereadora Iracema do Retalho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a TV Câmara e o público aqui presente. Eu venho a essa tribuna hoje, eu sei que a nossa saúde em Joinville está bem, mas está muito difícil ainda as filas para cirurgia, por exemplo. Houve um tempo que foi falado que a pessoa que tivesse câncer ia ser no máximo 3 meses para chamar, para fazer biópsia. Mas
Tem uma pessoa que me procurou essa semana, está muito triste, e ela precisou ir para Curitiba. Mesmo sem condições, ela deu um jeitinho. Chegou em Curitiba, dentro de 20 dias ela vai ser operada. Já fizeram biópsia, já vai fazer a cirurgia. Então, tinha que dar um pouco mais de atenção nas filas das pessoas com essa doença. Porque essa doença, gente, é terrível. E quanto se perde uma semana, 2 semanas, cada vez vai ficar pior. Então, gente, vamos cuidar mais da saúde do nosso povo. Porque quando tem gente que tem dinheiro, paga consulta social, tem plano Unimed, mas essas pessoas do SUS não têm. Então, vamos olhar com mais carinho para essas pessoas. E também, vocês sabem que eu sou campeão de fazer velório. E eu sou campeão de fazer velório. Mas tem muita reclamação, porque o ente querido da família demora muito. Aquela vez eu falei, o seu Udo falou, Iracema, não vai ter problema, mas está tendo, que demora muito. Quando falece uma pessoa, às vezes ela falece 2 horas da manhã, vem daqui a 2 dias, 24 horas. Muitos entes queridos das famílias chegam 2 horas, 1 hora antes de sair o sepultamento. É assim, ó, é triste. Porque a pessoa já está sofrendo, porque ela já levou aquele choque, está perdendo o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu irmão, e eles ficam constrangidos, ficam muito tristes. Então eles me ligam, Iracema, vê se tu fala alguma coisa, vê se tu dá um jeito lá, para não demorar tanto para chegar, para ver lá o nosso ente querido. E nós não temos outro caminho, não é verdade? Não temos outro caminho. Então, nós temos que cuidar dessas pequenas coisas. Eu não acho pequena coisa. Eu acho assim que quando eu perdi a minha irmã, eu perdi minha mãe, outros meus irmãos, eu fiquei muito triste. Então, a gente tem que pegar e fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu não sei se é da funerária, não sei se é do sistema, mas nós precisamos dar um jeito com isso. Era só isso, senhor presidente. Boa tarde. Tempo partidário aí no PSB, vereador Ninfo, vereador Paraíba. Ok. Por 6 minutos, solidariedade. Vereadora Tânia Abrimão. PSC, por 6 minutos. Vereador Luiz Correia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, pela internet, aos assessores que nos auxiliam aqui nesta casa, no plenário, distinto público aqui presente, saudando também os amigos Sagui de tanto tempo. Nós estamos iniciando o mês de setembro, e o setembro tem uma reflexão importante que é o Setembro Amarelo, que fala exatamente de um grande desafio no mundo inteiro. É a campanha que diz respeito ao suicídio, vereador Pelé. E as estatísticas, elas apontam com preocupação como uma das maiores causas mortes no mundo inteiro, sobretudo na faixa etária entre 15 e 25 anos. E isso nós precisamos encarar com preocupação, porque diz respeito às tragédias familiares na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e por que não dizer no mundo inteiro. Às vezes, a pressão da vida urbana,
a frustração com a carreira, a ausência do resultado que se imagina, um relacionamento amoroso que se rompe, alguma situação de insucesso leva, felizmente, a pessoa a tomar essa decisão triste, dolorosa, que vai gerar naturalmente na família que fica tristeza, vereador Iracema, saudade e amargura. Então a campanha que é feita no mundo inteiro, motivada por um jovem nos Estados Unidos que se matou dirigindo um carro amarelo, daí a motivação de ser no Setembro Amarelo, vereador e professora Ana. Isso leva a gente a se preocupar, porque o problema às vezes está próximo de nós, está na nossa família, está nos nossos amigos, está na nossa comunidade, e nós temos um órgão voluntário, que é o CVV, né? Centro de Valorização à Vida. Em Joinville ele funciona, atende muitas pessoas e é também um instrumento de auxílio para as pessoas que têm depressão, que têm solidão, que têm uma angústia na alma, uma crise de existencialismo e que às vezes pensa em tirar a sua vida. Às vezes não tem também a convicção cristã que muitos de nós temos. O que não significa que quem crê em Deus, professor Hilário, não tenha também em algum momento crises. E não acontece também tragédias, acontecem também no meio dos cristãos. Mas é importante esta campanha, porque na campanha a gente consegue atingir pessoas com palestras motivacionais, com reflexões, que vai falar exatamente aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. E vai tirar a pessoa, às vezes, do fundo do poço, vereador Morcim. Isso, se salvar uma vida, a campanha de conscientização ao suicídio de setembro, já está valendo. Mas, com certeza, esse trabalho bem feito, dos meios de comunicação, publicidade, dará um resultado muito maior do que uma pessoa que não vai cometer o suicídio. Talvez dezenas, centenas de pessoas poderão verificar que há sim motivo para viver, há perspectivas de alegria, há razões para sorrir, a partir de reflexões feitas neste mês, novembro, ou melhor, Setembro Amarelo. Então você que nos assiste, você que tem alguma dificuldade, procure o Centro de Valorização à Vida, não lembro agora qual é o telefone, mas tem um telefone, acho que é até gratuito. Ligue, uma pessoa vai atender, você não precisa nem falar o seu nome, mas ela vai lhe ouvir, e vai com certeza ter uma palavra para a sua vida, para o seu coração, tirar talvez esse pensamento de suicídio, e infelizmente é muito comum no jovem, no adolescente, pela cobrança, às vezes, da família, do meio em que vive, por um resultado, num concurso que não passou, numa entrevista que não deu certo. Mas, com certeza, você deve valorizar a sua vida. Você deve acreditar que um amanhã vai ser muito melhor do que esse momento que você vive hoje, com dificuldades. Essa é a nossa reflexão. Obrigado, vereador Luilson. O PDT, por 3 minutos. O PROS, por 3 minutos. PSD, por 3 minutos. O MDB, por 15 minutos. O vereador Roque Matei. Em seguida, o vereador Cláudio Aragão. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, boa tarde, vereadores, boa noite. Boa noite quem nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, boa noite público aqui presente. Quanta honra poder ocupar essa tribuna aqui para tratar de um assunto tão relevante, novamente, trazer boas notícias da educação
de Joinville. Eu não sei se vocês têm acompanhado a imprensa, mas amanhã, às 14 horas, o Ministério da Educação, o ministro da Educação, provavelmente o presidente Bolsonaro vai estar presente, e vai ser premiada as 20 melhores escolas do país em resultado de avaliação do IDEB. E é óbvio, né, que Joinville faz parte desse grupo seleto de municípios. Nós temos uma escola aqui de Joinville, vereador Adilson, vereador Paraíba, vereador Iracema, Tânia Larson, e os demais vereadores aqui presentes, Pelé, que faz parte da Comissão de Educação, Odir Nunes, Ninfo, Richard, a mesa. Nós temos uma escola aqui em Joinville que está entre as 20. Uma escola de aproximadamente 500 alunos, uma escola de tamanho médio, das 85 escolas de ensino fundamental que nós temos aqui, vereadora Ana, que essas 85, somadas às outras tantas que nós temos do Brasil, são milhares e milhares de escolas públicas espalhadas pelo Brasil afora. E nós temos a honra de termos uma escola entre as 20 melhores do Brasil. E nos últimos anos, a nossa avaliação, o nosso IDEB, ele vem numa crescente, vereador Paraíba. Ele vem subindo gradativamente a cada 2 anos, que são os anos que são feitas as avaliações pelo Brasil afora, a Prova Brasil. E não é surpresa nenhuma. Qual a escola? Adolfo Bartz, uma escola da região de Pirabeiraba, vereador Fábio D'Alonso. Quanta honra essa escola puxando as notas das avaliações aqui de Joinville. Uma escola que no último IDEB, a última avaliação, a Prova Brasil, que compõe o IDEB, a nota foi 9,1. Eu lembro que há 6 anos atrás, quando ingressamos na Secretaria de Educação como secretário, me diziam, vereador Richard e vereador Aragão, nosso presidente, que era impossível nós ultrapassarmos a nota 8. E não ouvi de qualquer um aqui em Joinville, não. Eu ouvi do então secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps. Era muito difícil uma escola ultrapassar a nota 8. E, para surpresa nossa, vereador Ninfo, logo no primeiro IDEB que nós fizemos, mais de 8 escolas ultrapassaram a nota 8. E no último agora, a escola Adolfo Bartz ultrapassou o 9. Não tem limite, o limite é nota 10. Mas tenho certeza que com essa ida, e aí eu parabenizo toda a equipe da escola, da Secretaria de Educação, toda a equipe que está envolvida, principalmente os profissionais da educação aqui de Joinville, as famílias, os estudantes. E eu quero parabenizar em nome do Fábio do IN, que é o diretor da Escola Adolfo Bartz. Em teu nome, sei da luta de vocês, do afinco, do trabalho árduo, para chegar nessa nota tão importante. Mas sei também de todos os investimentos que foram feitos e o apoio que foi dado para se chegar nessa avaliação. Quero parabenizar cada família joinvilense que tem filho na nossa rede municipal, que a cada ano vem evoluindo. Parabéns aos familiares, parabéns aos estudantes, mais os meus parabéns. E aí essa escola representando a nossa cidade, o nosso estado, parabéns aos profissionais da educação aqui de Joinville, que não medem esforços, professores, orientadores, gestores,
as cozinheiras, as pessoas que cuidam da limpeza, que cuidam da segurança, os orientadores, supervisores, as bibliotecárias, todos envolvidos em fazer uma educação de qualidade. Isso sim é o exemplo daquilo que dá certo numa nação. É só através da educação que nós vamos atingir e chegar no estágio de país desenvolvido, de país de primeiro mundo. E Joinville está dando esse exemplo. Então, parabéns, parabéns e parabéns a toda a educação de Joinville. Amanhã nós vamos estar lá em Brasília recebendo esse prêmio merecido para a cidade de Joinville. Eu quero também falar de outro tema importante, que é o tema de governabilidade. Imagine vocês, se o Executivo não tivesse o apoio dessa casa, vereador Richard, para que nós pudéssemos fazer esses investimentos todo na educação de Joinville e chegar nesse nível de qualidade. Portanto, um município, um estado, uma nação que deseja evoluir, nós precisamos sim atuar em consonância, em sintonia, os três poderes. Nós não podemos fazer com que essa casa do Legislativo seja contra tudo o que o Executivo manda para cá. Então, em nome da governabilidade, nós precisamos sim ter uma equipe, um time aqui dentro, que apoia o que vem do Executivo para cá. Senão, Joinville se torna uma cidade ingovernável. E é óbvio que ninguém daqui é fantoche ou vaca de presépio do Executivo. Nós temos os caminhos, sim, Fábio D'Alonso, vereador, para ir lá no Executivo e discutir na fonte os projetos que vêm para essa casa. E as nossas divergências, tratamos, sim, diretamente lá no Executivo. Então eu peço, já te dou a palavra, eu peço que essa casa, entre nós precisamos ter respeito. Nós não podemos vir aqui brincar de gato e rato, falar de ratoeira, falar de que tem armadilha para cá ou para lá, de nós nos ofendermos aqui ou fora desse plenário, de encontrar um vereador no corredor e chamar de incompetente, chamar de medíocre. Eu acho que nós temos que ter cuidado com o nosso tratamento. É óbvio que aqui, nós 19 vereadores, temos divergência sim. E é através da divergência que nós vamos convergir para termos uma cidade mais justa e mais igual. Mas nós não precisamos ficar aqui sendo contra tudo que chega nessa casa. Então esse cuidado, eu peço que a gente tenha que ter. Então, eu quero outra palavra que eu ouvi já aqui, que nós temos um cabresto do prefeito. Alguma pessoa vê um cabresto em nós? Ou vê a nossa atuação como alguém que tem um cabresto e um arreio aqui? Eu acho que cada um de nós tem a nossa independência, a nossa autonomia, mas nós temos que ter a lucidez para fazer o que fizemos com a educação, o que estamos fazendo com a saúde, o que estamos fazendo com a infraestrutura, para que ali na frente, cada um dos nossos munícipes tenha, sim, vereadora Ana, uma cidade cada vez melhor para se viver. Já temos, sim, já te passo a palavra, uma cidade que hoje está entre as melhores do Brasil para se viver. Se nós juntos aqui formos colaborativos, com certeza nós vamos dar um salto ainda maior de qualidade. Vossa Excelência fala de governabilidade, e eu entendo perfeitamente o que significa essa palavra, e fala inclusive que nós não devemos ser contra tudo que aqui chega. Obviamente que ninguém aqui é irresponsável a esse ponto, muito pelo contrário. Nós queremos sim é contribuir e ajudar a nossa cidade.
Eu tenho falado por várias as vezes que nós precisamos resgatar a autoestima da nossa cidade, do centro da cidade, né, de algumas ações que lamentavelmente não vêm sendo executadas pelo Executivo Municipal. Agora, vereador Roque, Vossa Excelência é do meu partido. Vossa Excelência sabe que depois que eu ousei fazer uma crítica ao governo municipal, eu nunca mais pude usar dessa tribuna aí no horário destinado aos partidos. Isso não é democracia. Não é isso que nós esperamos dessa Casa Legislativa. Eu elogio sempre que achar pertinente elogiar o nosso governo. Tenho muito respeito pelo prefeito Udo e por tudo aquilo que ele já fez pela nossa cidade, especialmente na condição de presidente da CIG, na condição de empresário e também, especialmente no seu primeiro governo. Agora terei sempre a coragem e quero ter a liberdade de fazer as críticas quando achar pertinente. Tem algumas ações que vão muito bem, mas tem outras que precisam ainda de um olhar atento. A discussão que fizemos ontem aqui nessa tribuna e que vai perdurar na noite de hoje em relação a um projeto de lei que pretende dar a obrigatoriedade ou dar a disponibilidade da Prefeitura Municipal intervir em casas onde houve enchente ou escorregamento de terra ou um vendaval, ou seja, a Prefeitura colocar uma máquina dentro de uma casa particular quando se fazer necessário em relação a uma catástrofe. Isso foi vetado pelo prefeito. Ok, é disso vereador. que nós estamos falando. Ok. Não é ser contra tudo. Ok. Vereador Roque, Vossa Excelência do meu partido falou por 15 minutos. Me deixa falar pelo menos mais 2 minutos? Eu é o preciso mínimo que eu terminar espero minha de Vossa fala Excelência. Mas eu não posso falar, vereador Roque. É assim já que eu estou sendo deixei tratado. você fazer a sua parte. Não, eu quero usar dessa tribuna no horário destinado ao meu partido, partido que eu faço parte. Sou o vereador mais votado dessa casa hoje e não posso sequer usar da tribuna porque eu não estou a todo momento batendo palma para o prefeito. Não é assim que nós vamos construir uma cidade melhor, vereador. É disso que nós precisamos. Vamos aplaudir, sim, agora ter a coragem de pontuar algumas questões necessárias. Hoje tivemos um debate maravilhoso com a presença aqui da CEINFRA, da Água de Joinville, em relação à obra do Rio Matias. Nós precisamos avançar e só vamos avançar quando a democracia for respeitada. Okay. É disso que eu estou falando. Okay. Não adianta, Vossa Excelência, dizer que nós estamos votando contra tudo. Posso terminar não aqui houve minha só fala? um projeto até hoje do Executivo que foi rejeitado por essa casa, vereador. Então eu não estou entendendo o que Vossa Excelência está falando. Vamos ali junto na Rua Blumenau para ver se aquele cidadão que ali está satisfeito. Vamos juntos na área central da cidade. Vamos percorrer a periferia dessa cidade e observar as ruas sem pavimentações. Será que toda Joinville enxerga mesmo a Joinville que o senhor está aqui propagando nessa tribuna? Nós temos que avançar muito, vereador. Posso concluir? Só para concluir, vereador. Eu, em momento algum, né, vim aqui dizer que a cidade está perfeita, né? Tanto é que eu coloquei várias vezes aqui que nós podemos avançar muito mais. E coloco, vereador Facchini, que nós temos, e você é do nosso partido, você pode ir lá falar com o prefeito, você pode ir lá falar com os secretários, as portas estão abertas, é só você ir lá e conversar com as pessoas. É isso que nós fazemos. Nós não viemos aqui na tribuna para ficar fazendo críticas sem antes ter conversado lá. Ok? Então, só terminar a minha fala primeiro. Matei. Vossa Excelência disse que Vossa Excelência tem a liberdade de ir lá e conversar com o secretário. Nós estamos aqui para representar o cidadão. E esse cidadão não tem essa oportunidade. O cidadão que está ali na área central... Por isso que você pode ir lá representando o cidadão, lá conversar com o secretário. Emprego, está tendo a sua loja fechada, esse cidadão sequer está sendo ouvido. Você foi eleito para representar. Custas que nós conseguimos... Vereador Facchini. Nós conseguimos o mínimo que foi... Permite Vossa Excelência concluir? Uma audiência pública nessa casa. Colegas vereadores. Então, vereador Roque Matei, marque a reunião que eu vou lá. Agora, antes me dê a oportunidade de usar essa tribuna. Ok, eu marco a reunião para mim. Você foi eleito tanto quanto eu. Você, por favor, né, tenha competência e vá lá e marque também. Ou peça para o seu gabinete. Obrigado.
Quem ficou no prejuízo foi o presidente da casa, que ia falar um tempo. Colegas vereadores, estamos num tempo partidário, o tempo é do partido. Só que quando um vereador está falando, por favor, o outro não usa o microfone da parte se o outro não ceder. É uma questão, no mínimo, de consciência. A questão no âmbito partidário, por favor. Aqui nós estamos falando do poder legislativo, nós não estamos falando de partido político. Partido político, se acerte, por favor, no diretório ou na bancada partidária. Não traga discussão do seu partido para o plenário da Câmara. Aqui é o parlamento, se respeita a bancada partidária. A bancada, não o partido na sua totalidade. Se tiver problema com o seu partido, por favor, orientação da mesa diretora, está aqui o vereador James, vereadora Ana Rita, que concorda com isso, o vereador Wilson. Por favor, partidos políticos se acertam, defina quem vai falar. O presidente sempre vai dar 2 minutos, 1 minuto, sempre vamos dar um a mais. Mas esse bate, essa discussão, por favor, né? Vamos. Vereador Fachin, não tem ordem agora nós estamos no horário partidário. Não tem ordem para o senhor agora, agora é o partido do PL. PL, nós estamos no partido político na discussão. Agora o PSDB, então. Vereadores, nossas 3 meninas que compõem essa egrégia casa, queria saudar o Pinheiro, saudar o nosso suplente de vereador Sagui, que está se despontando aí nas pesquisas para a eleição de 2020. Vereador Fachin, em conversa com o vereador do nosso partido, o vereador Jordão, e o ser humano, pela sua natureza, ele tem a vontade de exteriorizar o seu pensamento, principalmente quando se trata do parlamento. Vereador Fachin, Vossa Excelência, pode vir aqui, eu lhe concedo a parte, e abra o seu coração e fala a verdade sobre o que o senhor pensa. Se Vossa Excelência quiser fazer uma parte, eu lhe concedo com toda a satisfação. Lhe agradeço. Porque a pior coisa é tolir o parlamentar de expressar o seu pensamento. Lhe agradeço, vereador Odir. E é lamentável a que ponto chegamos. Eu já fui presidente dessa casa e conheço bem o regimento, assim como Vossa Excelência. Lamentavelmente eu não tenho direito, e aí se joga essa responsabilidade à bancada, mas muitas das vezes Joinville percebe isso. Sempre que for, aliás, já foi falado aqui nesses microfones, se for para elogiar o prefeito, você pode. Agora, se for para fazer alguma crítica, você não tem direito à palavra. Se eu estou aqui para representar o cidadão joinvilense, essa fala também serve para o cidadão joinvilense. Ou seja, a prática que está se fazendo aqui é mais ou menos dizer assim, olha, se você elogiar, você pode entrar. Você tem direito a falar na minha casa. Se você for criticar alguma ação ou reivindicar algo que é de direito, aí você não pode usar da palavra. E é disso que nós estamos falando. Senhor presidente, ninguém está aqui discutindo partido. Eu estou aqui buscando um direito que está assegurado na Constituição Federal. Inclusive, ontem protocolei um requerimento nessa casa. E estou esperando uma resposta formal. É o mínimo que eu espero, porque eu quero sim ter o direito de usar da tribuna no horário destinado ao meu partido. Eu quero sim ter o mesmo direito que os colegas vereadores têm. E se o regimento não deixa expresso, mas a Constituição Federal, que é a Carta Magna, deixa muito claro que é a possibilidade de um vereador de se expressar, afinal de contas, eu não cheguei aqui por nomeação. Eu estou aqui porque fui eleito já no 2º mandato. Obrigado, colega vereador. O vereador Fachin, muito bem colocado. Senhores vereadores, não vi nenhum vereador crítico, tão crítico quanto o Adilson Mariano, com relação à administração do Carlito, mas nunca o PT toliu a palavra dele.
Mas, vereador Rodrigo, eu acabei de ler hoje o versículo permitido pelo nosso presidente, que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Isso é o que está acontecendo aqui, senhores, esse é o parlamento. Tem que deixar falar. Se vocês não querem com o Rodrigo, expulse ele do partido. Ou ele pede para sair, há duas formas. Ou expulsa ou sai. Agora, a prática do canibalismo, é a pior prática que tem. Mas, vereador Roque, vereador Ninfo, muitas pessoas me perguntam, e pergunto a vocês, como pode o vereador Odir estar aqui no seu 8º mandato? Estou no 8º mandato, sabe por quê? Porque sempre tive posição. Se não, vejamos, professor Roque, quando a escola Adolfo Bartz ganha o prêmio, eu fico contente, sabe por quê? Porque é da minha região. E sabe por quê que essa escola está lá? Por causa de mim. Por quê? Porque eu enfrentei o prefeito. A Adolfo Bartz era uma escola acanhada, perto da mineradora Foc, que o vereador James conhece muito bem, o vereador Fábio muito bem. As crianças não suportavam lá. O Luiz Henrique, à época, queria terminar com a escola ali e levar para o Caxias de Ouro. Eu disse, nem 1 milímetro além do Bromélia vai a escola Adolfo Bartz. Adolfo Bartz vai no Bromélia. Não, mas nós vamos fechar a escola. Vamos fechar, mas vamos fazer uma escola bonita. Eu era secretário, coloquei as máquinas lá e aterrei todo o terreno, está lá a escola. Veja bem, fruto nosso. Professor Roque, queriam fechar a escola 7 de setembro. Nós fomos contra, está lá a escola, exemplo também. Queriam fechar a escola Germano Lencho. Está na Germano Lencho, eu disse, jamais vão fechar a escola Germano Lencho. No governo do prefeito Lula, queriam fechar a escola Hibner. Lá no final do querido, eu disse, não, lá vamos fazer uma escola bonita. Vai lá ver a escola que tem. Queriam fechar a escola Herman Miller, que tive lá semana passada. Está lá o professor Roque. O professor Roque estava lá, o empresário que ganhou a concorrência lá para construir um ginásio lá na Herman Miller. Eu enfrentei o prefeito, os prefeitos. Então, não é só resultado de agora, isso é um resultado da educação. Ela acontece numa ação permanente, presidente. Então, a escola, estamos aguardando lá, professor. Sentimos, o professor Roque nos consultou, porque ali uma parte vem para nossa magnífica escola Costa e Silva, e a outra parte, vereador Ninfo, vai lá perto da fazenda aonde era do empresário da Acros lá, seu amigo. Então ficou distribuído lá do seu Ingo, né? E lá ficou distribuído, e ali para construir um jardim de infância. Então eu nunca me curvei para o prefeito, ou para os prefeitos. Hoje estamos aí. Aí está a Escola Canela, presidente, que você conhece muito bem, está recebendo uma quadra de esporte bonita, vale, merece. Queriam, à época, também fechar e transportar os alunos. E assim, sempre tivemos o apoio da comunidade de Piraberaba, porque nós vivemos lá no bairro. Quem conhece o bairro não é o secretário daqui. Quem conhece o bairro é você, Pelé. É você, Paraíba. É você, Iracema. Então, nós é que temos que opinar. Então, por isso que eu me orgulho tanto quanto o professor Roque, o próprio prefeito,
Concluir, da Escola vereador Adolfo Odir, para Bart concluir, ser vereador Odir. a escola que vai receber a melhor nota, presidente. Isso é um orgulho para todos nós, joinvilenses. Parabéns e, com certeza, muitas escolas de Joinville ainda vai ser agraciada com a melhor nota. Obrigado. Vereador Rodrigues, é regimental? Seu encaminhamento? 1 minuto para o vereador Rodrigo. Senhor presidente, colegas vereadores, é regimental sim. Eu tenho como claro que o que está acontecendo nessa casa não está correto. Eu sou um vereador eleito assim como todos que aqui estão, fiz 6.200 votos na última eleição e não tenho conseguido vir a essa tribuna no horário destinado aos partidos. Apresentei um requerimento e peço à mesa diretora que se pronuncie acerca desse assunto, até porque o requerimento que apresentei, trago também alguns artigos da Carta Magna, da Constituição Federal, na certeza que devo ter a permissão de fazer a fala, independente de elogiar ou de criticar o prefeito. Afinal de contas, esse é o nosso papel, essa é a nossa prerrogativa, essa é a nossa responsabilidade. Trabalhar por uma... Obrigado, vereador Facchini. O requerimento foi encaminhado ao jurídico e a gente sabe o regimento interno, mas deve sim, claro, a mesa diretora não vai deixar ninguém sem resposta. Porém, não é possível responder de um dia para a noite devido ao tanto trabalho que tem o jurídico dessa casa. Só queria lembrar, deixei na bancadas aí partidária, tinha um convite, né, o presidente da associação que trabalha com as tilápias, o vereador Paraíba, que conhece bem esse tema, até poderia falar um pouquinho, se quisesse também, convidar o pessoal. Mas, enfim, eles vieram convidar a gente, né, então coloquei aí, eu disse para ele que eu ia colocar na bancadas de cada vereador. Fica o convite, né, claro que todo mundo conhece, porém, anima mais quando tem mais gente a festa, né? Não é um velório, né, vereador Iracema, mas é a festa da tilápia. Mas, enfim, é só o convite que eu queria deixar, relembrar aí, eu falei para ele que faria o convite a todos os colegas vereadores. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei ordinária número 118/2018, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui a obrigatoriedade de fixação de caixas eletrônicos nas farmácias e drogaria para que os consumidores retornem o resíduo sólido proveniente de saúde, como embalagem primária, instrumentos perfuro cortante, agulhas, seringas, ampolas de vidros, eventuais sobras de medicamentos vencidos, com parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça. Projeto de lei número 313/2017, de autoria do vereador Fernando Krelling, que determina a obrigatoriedade de colocação de placas contendo exposição de motivos de interrupção quanto a obras públicas forem realizadas e da outras providências com os pareceres contrários da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 116/2019, de autoria do vereador Mauricinho Soares, que cria o Programa Municipal de Saúde Diabéticos, com parecer contrário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia, informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em turno único de discussão e votação, o veto total do senhor prefeito, aposto no projeto de lei ordinária 418/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que autoriza o Poder Público Municipal permitir a utilização de pessoas, veículo, equipamento público ou realização de serviço em favor da particularidade atingida por fenômenos naturais, tais como cheias, enxurradas, vendavais, assoreamentos, quedas de árvores, deslizamento de terra, entre outros, assim passam a ser caracterizados.
Continua em discussão o veto do senhor total do senhor prefeito. Oi? Como autor do projeto, o vereador Jaime Evaristo. Para mim, por gentileza? Pois não. Só me passa ali para mim. Senhores vereadores, nobres pares, senhoras e senhores vereadores, Distrito Público aqui presente, funcionários desta Casa Legislativa e telespectador da TV Câmara. Ontem nós comentamos sobre esse projeto. O 418 é um projeto que vai atender nessa área social. E eu vi dessa tribuna ontem que o projeto recebeu parecer contrário da legislação de justiça, que veio para esse plenário e foi derrubado. Eu quero dizer, Vossa Excelência, que ele não recebeu parecer contrário, e sim favorável na Comissão de Legislação e Justiça, está aqui. E foi proposto até uma emenda, onde tirou autorização e obrigou. Então, recebeu parecer favorável. Está aqui. Com emenda. Por gentileza, eu vou ler. A letra é pequena, me permite colocar meu óculos. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a determinar a utilização temporária de pessoal, veículos e equipamentos públicos, próprios, contratados ou terceirizados, na realização de serviços em favor de particulares, pessoas físicas ou jurídicas, atingido por fenômenos naturais, tais como cheias, enxurradas, vendavais, assessoramento, terra, árvores, queda de árvores, dentre outros. Então, aqui na sala de comissão, ele recebeu esse parecer, dispõe. Ô, Matheus. Tecido todas essas considerações, recomendo a aprovação do projeto de lei, condicionada à aprovação da emenda abaixo, a fim de conferir o caráter impositivo ao projeto. Haja visto que a emenda do artigo 1º possui conteúdo meramente autorizativo, o que não é adequado a uma lei conforme segue. Então, foi modificado, foi tirado, autoriza por obrigação. Então, ontem o vereador Maurício Peixe veio à tribuna e disse que tinha parecer contrário, não tem, ele tem legalidade da legislação, justiça e redação, passou pelo urbanismo, recebeu também parecer favorável, ele não foi derrubado em plenário, para que vossas excelências entendam, ele não foi derrubado em plenário, o parecer contrário, ele recebeu posição favorável. Ele só houve a mudança, saudosa memória do doutor Maurício Roscan, ele só houve a mudança, tirando autorização e colocaram obrigação. Então, isso que gerou o veto do senhor prefeito. Então, eu queria deixar esclarecidamente a vossas excelências, referente a essa modificação, mas mesmo assim, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, como recebeu das outras comissões a qual passou. Passou por urbanismo, passou por finanças, passou por outras comissões também e recebeu parecer favorável. Então, coloco vossas excelências confortável no votar esse projeto. Eu já disse que, como é um projeto a qual nós apresentamos e vai atender muitas pessoas nessa questão de fenômenos naturais, votarei contra o veto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua ainda a discussão o veto total do senhor prefeito. Não havendo em votação, que eles concordarem permaneçam como está, ao contrário se manifeste. Aprovada a manutenção do veto total, em conformidade com o artigo 22 do inciso 6º da linha B da Lei Orgânica do Município, a presidência comunicará ao senhor prefeito a manutenção do veto. Questão de ordem, o vereador Odir Nunes. Requer a Vossa Excelência que conste na ata
o nome dos vereadores que votaram favorável e os vereadores que votaram contra. Gostaria de fazer isso para que não venha acontecer o que aconteceu com a COSIP. Porque depois sai aí fazendo proselitismo e eu vou distribuir esta ata, principalmente quando as ruas estiverem alagadas, e eu vou lá, vou mandar a minha assessoria, eu vou pagar alguém para dizer: o prefeito não coloca as máquinas aqui por causa desse. Então eu quero receber, senhor presidente, o voto, que seja constado o voto de cada um. Mais nada. Obrigado. Será constado em ata, então, o pedido do vereador Odir, que fez o pedido. O único vereador que fez o pedido. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 124/2019, de autoria do Poder Executivo, que promove adaptações na Companhia da Água de Joinville, alterando a Lei 5.054, de 2 de julho de 2004, e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 446/2017, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, que reconhece utilidade pública municipal Centro Alcoólico Santo Onofre Pastoral Antialcoólica. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 132/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Único da Assistência Social de Joinville e da outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão, em sua redação final, projeto de lei complementar 17/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Complementar número 84, 12 de janeiro de 2000, que institui Código de Postura no município de Joinville e dá outras providências. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, permaneça como está. Ao contrário, se manifeste. Aprovado. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 484/2018, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui a Semana Prevenção de Acidente com Motociclista e dá outras providências. Tem que ler, né? Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis da comissão com o substitutivo.
Com a palavra, o primeiro secretário dessa casa, vereador James Schroeder. Colegas vereadores e vereadoras, passo a leitura do parecer número 101, a 2019, referente ao projeto de lei número 484/2017, que institui a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes de Motociclistas, a ser comemorada na primeira semana do mês de junho de cada ano. O objetivo do projeto é criar uma semana em que seja desenvolvida atividades relacionadas à conscientização de motociclistas em relação às normas de trânsito, pilotagem responsável e noções de primeiros socorros. Análise da viabilidade jurídica da proposição. Ao que parece, não há restrição imposta às municipalidades para que legislem sobre a matéria. Observa-se que a disposição sobre tal assunto não é exclusiva do âmbito federal ou estadual, mas está inserida entre o rol das matérias cuja competência legislativa é concorrente entre os entes federados. Outro sim, tratando-se de instituição de data comemorativa municipal, verifica-se que a proposição possui viés eminentemente local. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar a proposição. Considerando-se que não há obrigatoriedade para que a matéria seja veiculada por meio de lei complementar, decretos ou resoluções, resta concluir que a regulamentação remanesce mesmo a lei ordinária municipal. Cabe também cotejar esta matéria com assuntos que a lei orgânica do município estabelece reserva de iniciativa legislativa ao Executivo. Parece, então, não haver ofensa à prerrogativa daquele poder. Com efeito, o Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que matérias que estão sujeitas à iniciativa reservada do chefe do Executivo, por serem de direito estrito, devem ser interpretadas restritivamente. Em paralelo, esclareça-se que as hipóteses estabelecidas nos incisos do artigo 37 da Lei Orgânica são taxativas, de modo que não permite ampliação da sua interpretação. Por derradeiro, é de se notar que a proposição não atende à criação, ou não tende à criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta do município, fixação ou aumento da remuneração dos servidores, regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública municipal, plano plurianual, diretrizes orçamentárias dos órgãos da administração pública municipal. Feita a análise quanto aos elementos formais da proposição, passa-se a averiguação dos elementos de ordem material inseridos na proposição em exame, isto é, quanto ao conteúdo de suas normas e a compatibilização com determinações emanadas da Constituição da República e da legislação federal. Conforme já delineado, a proposição tem por finalidade instituir a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. Ocorre que, da leitura do artigo 2º do projeto, se infere que a instituição de semana comemorativa em referência prevê a sugestão de atribuições ao poder público para promover, direto ou indiretamente, campanhas e ações relacionadas à sua divulgação e efetivação, o que não ressoa harmonicamente com as normas do ordenamento jurídico. Isto porque o projeto de lei não discriminou fundamentalmente a existência de recursos financeiros orçamentários para subsidiar a realização das ditas campanhas e ações, e até que haja tal elucidação, mesmo em vigor, a lei só poderá ser cumprida nesse ponto a partir do momento em que ocorrer a competente previsão orçamentária. Assim, em vista de tais considerações, entende-se pela supressão do artigo 2º da proposição, o que se sugere pelo substitutivo que segue, de forma que o texto do projeto de lei contemple tão somente a instituição de data comemorativa no município, sem estabelecer quaisquer programas que impliquem em obrigações e eventuais custos ao poder público ou entidades privadas. Tecidas estas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinária número 484/2017, condicionada à adoção do substitutivo sugerido abaixo, após a remessa às comissões parlamentares pertinentes, para que a proposição possa ser melhor cotejada em relação à significância da data para a municipalidade e demais aspectos de mérito que a permeiam.
substitutivo global ao projeto de lei ordinário número 484. Institui a Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motocicletas e dá outras providências. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, conforme artigo 42 e 68, inciso 6º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes com Motociclistas no município de Joinville, a ser celebrada na primeira semana do mês de junho de cada ano. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Assim se manifesta o relator, vereador Rodrigo Facchini, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Passo agora à leitura do parecer número 18/2019 da Comissão de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos e Meio Ambiente. Entre os modais utilizados na malha urbana, a motocicleta tem ocupado cada vez mais o cotidiano das cidades. Segundo o site do Denatrans, em Joinville, as motocicletas apresentam um aumento nesta categoria veicular, passando de 52.339 no ano de 2014 para 56.421 em 2018. Entre os motivos de tais fenômenos estão a facilidade de aquisição, autonomia, menor preço e custo nos deslocamentos. Nesse contexto, o projeto intenciona reduzir, através de ações educativas e de conscientização dos motoristas, o número de acidentes e traumatismos no trânsito envolvendo motocicletas, uma vez que estes resultam em impactos sociais, econômicos, previdenciários e psicológicos, além de sobrecarregar o sistema de saúde. Frente às ponderações acima, o parecer é pela aprovação do projeto em análise. Assim se manifesta o relator, vereador Fábio D'Alonso, com ele concordam os demais membros da Comissão de Urbanismo. Por derradeiro, passa a leitura do parecer número 24/2019 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Com sugestão e acatamento do substitutivo global pela Comissão de Legislação, o projeto de lei que trazia no seu bojo, no artigo 2º, listado algumas ações e atividades que poderiam ensejar a realização de despesas pelo poder público, esse artigo 2º foi suprimido, ficando a proposição somente com o seu artigo 1º, simplesmente instituindo a Semana de Prevenção de Acidentes com Motociclistas. Desta forma, não há o que se analisar na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município, pois não restou matéria afeta às atribuições e competências dessa comissão. Considerando a argumentação, recomenda-se a aprovação, quanto ao mérito, do projeto de lei ordinária 484/2017 do vereador Wilson Correia. Assim se manifesta o relator, vereador Roque Matei, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Finanças. Estão lidos os pareceres. Em discussão, os pareceres favoráveis com substitutivo. Vereador Wilson Correia. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Por gentileza, os vereadores poderiam sentar nos seus lugares para fazer a contagem na votação? Então, repetindo, em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Estão aprovados os pareceres. Em discussão agora o projeto. Vereador Wilson, pelo tempo de 5 minutos. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que assiste pela TV Câmara e pela internet. Esse nosso projeto de número 484, que tramita nessa casa desde 2017, traz evidentemente a preocupação com, vereador Richard, os motoqueiros. Pelas estatísticas, né, de licença das placas de motos, no último ano, apontou, vereador Natália Jordão, 56 mil motos circulando por Joinville. E é muito comum, infelizmente, a gente, no dia a dia, se deparar com
motos e, evidentemente, motoqueiro em acidentes, envolvido em acidentes, queda por alguma eventualidade. E, para piorar um pouco mais a estatística, mortes. Se realizarmos o levantamento anual, dezenas de motoqueiros acabam perdendo a vida. E em muitos dos casos, vereadora presidente, por imprudência, doutor Chaves. Eu tenho moto desde os meus 18 anos. Claro que moto de cilindrada de 125, e nunca tive uma queda. Fui motoqueiro também como condição de carteiro. Por muitos anos entreguei carta com moto. E natural que também nunca passei do 40 por hora. 40 por hora, Mauricinho, de moto. Então, em mais de 20 anos de moto, nunca tive queda. Óbvio que muitas vezes fui surpreendido com carros que cortaram a frente, frearam de forma brusca. Se eu tivesse a 80 e não a 40, teria caído muitas vezes. Mas como só ando a 40, até hoje, graças a Deus ao meu cuidado, nunca sofri nenhuma queda de moto. Ao contrário de alguns colegas do Correio, que eram um pouco mais apressados, de vez em quando eles estavam, felizmente, nas estatísticas de acidente na nossa empresa. Para além, evidentemente, do Correio, tantas e tantas outras empresas utilizam a moto como veículo para entrega de produtos de variados tipos e espécie. A Semana Municipal de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, agradeço a cada vereador que estará votando em nosso projeto, e também já agradecemos o Poder Executivo, que vai apreciar, e creemos que vai sancionar, diz respeito a diminuir naturalmente os impactos e, por consequência, as fraturas, e também diminui o que diz respeito aos cofres, seja da Secretaria de Saúde, através dos hospitais públicos e também dos hospitais particulares, que, quando observamos o tempo, senhora presidente, de internação, vereador James, de um motoqueiro acidentado, estatisticamente é o maior de todos os demais que se encontram internados em instituições hospitalares. E aí, em seguida, eu lhe passo a palavra ao vereador Jaime Varisto. Por essas motivações todas, se o motoqueiro levar em conta a importância de se manter na faixa, não avançar pelo lado esquerdo, que normalmente acontece, ficar lá na frente, e muitas das vezes dessa circunstância, o motorista não consegue enxergar pelo espelho, tem aquela chamada de ponto cego, e o motoqueiro é surpreendido com a mudança de faixa do veículo e acaba acontecendo o acidente ou abarroamento. Então, nós precisamos, de fato, ter mais motoqueiros, motociclistas com a consciência do cuidado e também da vulnerabilidade que é andar sobre duas rodas, assim, quando andar de bicicleta é um risco. Dá para generalizar? Não. Tem gente que se cuida, cumpre a legislação de trânsito e dificilmente terá uma vítima, sobretudo vítima fatal. Mas, na grande maioria, o motoqueiro não usa, do cuidado necessário para circular. Só mais um minutinho para concluir o nosso raciocínio. Também preciso passar a palavra da parte para o vereador Jaime. Nós temos mais de 250 mil veículos na cidade de Joinville, carros, mais de 50 mil motos. Então, é um emaranhado de disputa pelas faixas, pelas vias. E se o motoqueiro não tiver esse cuidado, de não avançar, de se manter na velocidade que determina a legislação, naturalmente nós diminuiremos de forma sensível, vereadora Iracema, vereadora Tânia Larso, os acidentes. Então, por isso, eu peço aos senhores que nos ajudem. A campanha, evidentemente, de prevenção, ela vai ser institucional, através da Secretaria
Prefeitura, que cuida das publicidades, Secretaria de Comunicação, e a gente possa diminuir esse impacto e o prejuízo também no que diz respeito à recuperação de um motoqueiro num hospital, seja ele público ou privado. Com a palavra, com a permissão da presidente, o vereador Jaime Evaristo, presidente do nosso partido. Eu quero dizer a Vossa Excelência que tem a nossa aprovação, quando se trata de educação no trânsito. Nós sabemos que a estatística diz que são quase 10 acidentes de moto, até mais por dia. Exatamente. E eu quero registrar agora, nobre vereador, acabou de falecer o irmão nosso lá do Paraíso, o irmão Alcindo, acidente de moto, né? Acabaram de me informar. Então veja só, a cada 10 minutos, ou 30 minutos, ou meia hora é um acidentado de moto. Então, sabemos do trabalho de cada... Só para mim concluir. Do trabalho que aqueles usam a motocicleta para o trabalho do dia a dia, né? Então a gente sente isso e dói em nós, de poder ver isso. E outra, que a cada acidentado, aquele paciente que está na fila para fazer uma cirurgia, ele sai da fila, porque a prioridade é pro motoqueiro acidentado. Mas parabéns, vereador, tem o nosso apoio. Obrigado. Obrigado, senhora presidente, pela sua sempre benevolência com o tempo. Pois não, vereador. Ainda em discussão o projeto, não havendo em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está. Os contrários se manifestem. Aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 319 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, que dispõe sobre a implantação de academias ao ar livre com condições de acessibilidade no município de Joinville. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Obrigada, vereador James. Colegas vereadores e vereadoras, passo a leitura do do parecer número 183/2019, referente ao projeto de lei número 319/2017. Trata-se do projeto de autoria do vereador Rodrigo Coelho, cujo objetivo é a implantação de academias ao ar livre em condições de acessibilidade no município de Joinville. Analisando-se o teor da proposição, se infere que se trata, em verdade, de repetir obrigações já existentes e destinadas à administração municipal, e invadir a iniciativa do Poder Executivo Municipal e vedação de impor-lhe obrigações que afetam a estrutura do desempenho de suas funções ao fazê-lo. O projeto legislativo propõe aglutinar obrigações já existentes quanto à instalação de academias ao ar livre no município, não inovando no ordenamento jurídico nesse ponto, fato este que, por si só, já atrairia a inadmissibilidade da proposição, além de criar obrigações materiais e procedimentos no Poder Executivo Municipal em flagrante contraste com as vedações contidas na lei orgânica do município. Desse modo, a análise da admissibilidade jurídica de proposições que tocam esse assunto já foram realizadas pelo órgão de consultoria técnico-jurídico desta Casa, na forma do informe técnico número 7/2017. Suscitando as considerações daquele informe, recomenda-se a rejeição do projeto de lei. Assim se manifesta o vereador Richard Harrison, seu relator. Com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lida, senhora presidente. Obrigada, vereador. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação,
o projeto de lei ordinária número 29/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, que institui o programa de auxílio creche às mães não atendidas na rede pública municipal de creches de Joinville. Solicito novamente ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Passo a leitura do parecer número 144/2019, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei ordinário número 29/2019, da autoria do vereador Odir Nunes, cujo cerne consiste na instituição de um programa de auxílio creche às mães não atendidas na rede municipal de creches em Joinville. O projeto legislativo se propõe a disciplinar matéria relacionada a escolhas administrativas, que recai sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo, equiparando-se assim a verdadeiro ato de administração. Neste caso, a atuação parlamentar desborda de sua função princípio e adentra no campo reservado à atuação administrativa, em violação à harmonia e à independência que deve existir entre os poderes estatais, conforme já consignado no informe técnico número 7. Estudo realizado pelo órgão de consultoria técnico-jurídica desta Casa. Tecidas estas considerações, recomenda-se a rejeição do projeto de lei, por constatação de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração, e a despeito de eventuais e específicas violações reflexas de ordem formal à iniciativa do processo legislativo e a formalidades exigidas por lei de responsabilidade fiscal. Assim se manifesta o relator, vereador Natanael Jordão, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lida, senhor presidente. Obrigada, vereador. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário. Em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 62/2019, de autoria do vereador Natanael Jordão, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar aos diretores das escolas municipais de Joinville o dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Passo a leitura do parecer número 155. Trata-se do projeto de lei ordinária número 62/2019, de autoria do parlamentar Natanael Jordão, cujo cerne é autorizar o Poder Executivo a disponibilizar aos diretores das escolas municipais de Joinville o dispositivo de segurança conhecido como botão do pânico. O projeto legislativo se propõe a distribuição gratuita de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente nos cartórios de registro de nascimento A presidência vai retirar de pauta o projeto 62/2019, até que seja avaliado novamente pela Comissão de Legislação. Não, perdão, pelo corpo jurídico, né? Da Casa. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 81/2019, de autoria do vereador Leowilson Correia, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos mediante a apresentação de receitas prescritas por médicos particulares no âmbito da rede pública de saúde do município de Joinville. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade
da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Faço agora a leitura do parecer número 147/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Da autoria do vereador Lilson Correia, trata-se do projeto de lei ordinária número 81/2019, que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos por órgãos municipais componentes do Sistema Único de Saúde, mediante a apresentação de atestado médico particular. Analisando-se o teor da proposição, se infere que a consecução implicaria interferência pelo Poder Legislativo na organização e no funcionamento do Poder Executivo Municipal, no caso, Rede Municipal de Saúde, em temática que demandaria tão somente a atuação discricionária deste último, mediante atos de gestão e de escolha política. O projeto legislativo se propõe a disciplinar matéria relacionada às escolhas administrativas que recaem sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo Municipal, portanto, equiparando-se assim a um verdadeiro ato de administração. Nesse caso, a atuação parlamentar desborda de sua função princípio e adentra no campo reservado à atuação administrativa, em violação à harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, conforme já consignado no informe técnico número 7/2017. Suscitando as considerações pormenorizadas daquele informe técnico, recomenda-se a rejeição do projeto de lei, por constatação de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração, a despeito de eventuais e específicas violações reflexas de ordem formal à iniciativa do processo legislativo e às formalidades exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Desta forma, se manifesta o vereador Rodrigo Facchini, seu relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lida, senhor presidente. Obrigada, vereador. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer contrário, que, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 81/2019, de autoria do vereador Lilson Correia, que dispõe sobre... Perdão, não é esse. É esse aqui, né? Esse aqui já li. Foi. Perdão. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 136/2019, de autoria do vereador Lilson Correia, que dispõe sobre afixar placas com informações explicativas sobre as técnicas conhecidas como manobra de Heimlich e tapotagem em escolas da rede municipal e particular do município de Joinville. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Colegas vereadores e vereadores, passo a leitura do parecer técnico número 169. Trata-se do projeto de lei ordinária 136/2019, da autoria do vereador Lilson Correia, cujo cerne é a fixação de placas com informações explicativas sobre as técnicas conhecidas como manobra de Heimlich e tapotagem nas escolas da rede municipal e particular. Analisando-se o teor da proposição, se infere que a sua consecução implicaria interferência pelo Poder Legislativo na organização e no funcionamento do Poder Executivo, em temática que demandaria tão somente a atuação discricionária deste último, mediante atos de gestão e escolha política. O projeto legislativo se propõe a disciplinar, então, matéria relacionada às escolhas administrativas que recaem sobre a organização e o funcionamento do Executivo Municipal, equiparando-se assim a verdadeiro ato de administração. Nesse caso, a atuação parlamentar desborda de sua função princípio e adentra no campo reservado à atuação administrativa, em violação à harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. Sustando as considerações pormenorizadas do informe técnico número 7/2017, recomenda-se a rejeição do projeto de lei por constatação de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes e da reserva da administração, a despeito de eventuais e específicas violações reflexas de ordem formal à iniciativa do processo legislativo e às formalidades exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim se manifesta o vereador Fábio D'Alonso, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhora presidente. Obrigada, vereador James. Em discussão, o parecer contrário.
Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça como está e os contrários se manifestem. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 116/2013, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que institui a Semana da Polícia Municipal de Prevenção e Combate à Dengue nos estabelecimentos públicos de ensino do município de Joinville. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia. Por gentileza, vereador James. Faço a leitura do parecer número 18/2019 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Em análise, o projeto de lei número 116, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que institui a Semana da Política Municipal de Prevenção e Combate à Dengue nos estabelecimentos públicos de ensino do município de Joinville. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto, condicionada à adoção de emenda supressiva. Agora vem a proposição para ser analisada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nos limites da competência atribuída pelo Regimento Interno. O projeto em análise intenta instituir a Semana da Política Municipal de Prevenção de Combate à Dengue em estabelecimentos públicos e ensino no município de Joinville. Como justificativa ao projeto, o vereador proponente apresentou os seguintes fundamentos. A Semana da Política Municipal de Prevenção e Combate à Dengue nos estabelecimentos públicos do município de Joinville tem como objetivo promover a conscientização nas escolas, tanto dos alunos quanto dos professores e colaboradores, sobre as formas de prevenção, combate e tratamento da dengue. A Consultoria de Políticas Públicas emitiu a recomendação técnica número 6/2018, recomendando o envio do expediente ao Conselho Municipal de Educação, solicitando que se manifeste sobre matérias e proposições supramencionadas, por intermédio de parecer fundamentado e ou resolução específica deliberada pelo seu órgão pleno, analisando tanto a legalidade quanto o mérito, assim entendida sob análise do prisma de sua conveniência, utilidade, oportunidade e adequação dos paradigmas contemporâneos no campo da educação. No mesmo documento, recomendou-se ainda que, por se tratar de grande volume de proposições, considerando que o parecer fundamentado e ou resolução específica pode aglutinar mais de uma proposição, quando tratar de matéria idêntica e ou assemelhada, quando o próprio Conselho Municipal de Educação considerar conveniente. Em resposta, o Conselho Municipal de Educação apresentou o parecer número 35/2019, aprovado por unanimidade em 9 de abril de 2019, manifestando-se contrário à aprovação do projeto de lei número 116/2013, com base nos seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, afirma o Conselho, quanto à legalidade, que o projeto de lei fere a autonomia da escola em seu processo democrático de organização. Além dos fundamentos de legalidade, o parecer do Conselho teceu considerações pertinentes para a análise de mérito, afirmando que o tema abordado no projeto de lei supracitado é relevante, pois, conforme o artigo 6º da Lei do Sistema, número 5.629, de 2006, que estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação, a educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Sobre esse foco, se observa que as ações referentes ao tema relacionado são desenvolvidas na rede municipal de Joinville, por meio da Gerência de Educação Básica, setor de programas e projetos, com a participação da Comissão PSE, que faz um acompanhamento mensal das ações referentes à temática. Todas as unidades têm em seu planejamento esta ação a ser desenvolvida referente ao tema. Algumas unidades estão fazendo ou farão trabalho em conjunto com a Saúde, Vigilância Ambiental, Univille, Escola de Enfermagem. Fica ainda do parecer número 35 do Conselho Municipal de Educação que o Programa Saúde na Escola, PSE, Política Intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral. A articulação intersetorial das redes públicas de saúde e de educação, das demais redes sociais de desenvolvimento das ações do PSE, implica mais do que ofertas de serviços no mesmo território, pois deve proporcionar ou propiciar
a sustentabilidade das ações a partir da conformação de redes de corresponsabilidade. Desta forma, o parecer número 35 do Conselho Municipal de Educação conclui pela rejeição do projeto de lei número 116, por ser um tema que já está contemplado na forma sistemática em todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Joinville, através da pactuação com a Secretaria de Saúde pelo programa Saúde na Escola. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação acompanha e participa de todas as campanhas nacionais referentes à temática. No que concerne ao projeto ora analisado, evidencia-se, portanto, a sua inadequação do ponto de vista da evidente violação do princípio da autonomia da escola e da sua desnecessidade. No que tange à análise de mérito, portanto, a matéria da proposição já está contemplada por projetos e ações desenvolvidos no âmbito da rede escolar, inclusive em parceria com a Secretaria de Saúde, por meio do programa Saúde na Escola, conforme já mencionado. Portanto, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Assim se manifesta o vereador Pelé, relator, e com ele concordam os demais membros da Comissão de Educação. Está lido o parecer, senhora presidente. Obrigada, vereador. Conforme o artigo 59 do Regimento Interno, o projeto que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões pelas quais tramitar, será tido como rejeitado, salvo o recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, a ser proposto no prazo de 10 dias úteis, a contar da leitura dos pareceres em plenário. Aguarde-se o prazo regimental e, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Questão de ordem, vereador Rodrigo Facchini. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente. Eu pedi uma questão de ordem para só fazer um registro em relação a esse projeto de minha autoria, e que recebeu parecer contrário na comissão de mérito, então a gente sabe que, que cabe recurso, mas só para fazer um registro. Lá atrás, quando iniciamos a legislatura passada, apresentei um projeto, o famoso projeto, Lei da Dengue, e tratamos amplamente nesta casa. O vereador Odir Nunes corroborou com esse projeto, apresentando também que foi integralizado, e tratávamos esse assunto de forma muito veemente. Em todas as vezes que tive a oportunidade de participar de um programa de rádio, um programa de televisão, sempre usei desse instrumento para tentar conscientizar a população acerca desse assunto. E esse projeto aqui, ele tem só esse objetivo, levar esse tema para as escolas. Então, para não me alongar, colegas, lá atrás, os números lá em 2013 não passavam de 100 focos em nossa cidade. Só que na época era só a dengue. Hoje, 5 anos depois, nós contabilizamos aí quase 3.000 focos em nossa cidade. Ou seja, vivemos a iminência de uma epidemia. É triste falar aqui nessa tribuna, mas provavelmente, teremos uma epidemia ao chegar o verão. Só que agora é chikungunya, zika vírus, a dengue e a febre amarela, que é tão letal, e a gente sabe disso. Então, colegas vereadores, eu mais uma vez uso essa tribuna para fazer esse apelo. Independente de aprovarmos esse projeto ou não, mas esse tema é extremamente pertinente e presente em nossa Joinville. Quase 3.000 focos. Cada dia esse número aumenta mais. Se nada for feito, quando chegar o verão, os nossos hospitais vão estar abarrotados de pacientes. Lamentavelmente, nós vamos contabilizar mortes, porque a dengue mata, a febre amarela mata, a chikungunya traz problemas gravíssimos a toda a sociedade,
da mesma forma o Zika vírus. Então, esse é o apelo que eu faço aos colegas vereadores, mas principalmente ao Executivo Municipal. Há pouco, nós comemorávamos aqui uma nota no IDEB que tem que ser comemorada assim, mas nós precisamos também tratar de assuntos que faz parte do dia a dia das nossas crianças. E a dengue é uma delas. Obrigado, senhora presidente. Pois não, a presidência propõe a prorrogação da sessão por 5 minutinhos, porque nós ainda temos uma questão de ordem do vereador Mauricinho e do vereador Odir Nunes. Em discussão e votação, a prorrogação da sessão. Está aprovado. Senhora presidente, senhores vereadores, convoco a Comissão de Saúde, uma reunião extraordinária no dia 4 de nove de 2019, às 16h45. Os membros, Maurício Peixe e Adilson Girardi, para a discussão dos projeto de lei número 96/2019, do Poder Executivo, e o projeto de lei 176 de 2019, também do Poder Executivo. Pessoal, isso aqui é um projeto lá do Hospital Bethesda, então é importante todos membros da Comissão de Saúde. Dia 4 de nove de 2019, 16h45. Obrigado, presidente. Está convocada, então, a Comissão de Saúde. Obrigada, vereador. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras e os senhores vereadores. Pois não, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, ontem foi protocolado nesta casa às 16 horas, só estou alertando. Ontem, às 16 horas e 7 minutos, 16 e 7, foi protocolado um documento aqui nesta casa, e conforme o regimento interno desta casa e a nossa lei orgânica, ele deve ser lido na primeira sessão ordinária. Eu não ouvi, até agora, a leitura deste ofício, o qual deve ser feito, a leitura, conforme prevê os dois regramentos. Então, De que se trata o ofício, vereador? esse trata de uma denúncia, e, segundo o nosso regimento, doutora Daniela, ele é obrigado, a senhora não pode encerrar a sessão sem ler este documento, sob pena de Vossa Excelência responder por improbidade, porque assim requer a lei. Gostaria até Pois que não, suspendesse a sessão para que a assessoria visse aonde está isso. Mesmo não tendo quórum, a presidente é obrigada, porque não é deliberativo. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva para a preservação do bom andamento da casa. Nem que esteja só um vereador, mas é obrigado a ler. Então, eu gostaria Então, de pedir... a presidência suspende para por 5 que minutos para a verificação assessoria através veja. da assessoria Não é- jurídica. Ok. Com certeza. Então, fica suspensa a sessão por 5 minutos, até que o departamento jurídico verifique esse ofício.
Reabrindo a sessão, vereador, devido à falta de quórum, isso vai ser verificado e será lido amanhã. Questão de ordem para o vereador Odir. Senhora presidente, nem que a senhora esteja sozinho aqui, até porque não precisa deliberação de vereador, mas ele foi protocolado ontem, a lei orgânica diz assim, doutora Daniela, o nosso regimento tem que ser assim e a casa tem que providenciar o requerimento. Eu estou apenas, vereadora, alertando a senhora, porque a responsabilidade é da senhora. Neste momento, a senhora está presidindo a sessão. Não, eu só quero preservar, correto? Porque Vossa Excelência é uma excelente vereadora, onde é que está o requerimento? Não pode, tem que ser votado. Eu não quero que amanhã depois vá ali, a doutora Daniela sabe muito bem, talvez não chegou ao seu conhecimento, mas ele foi protocolado na presidência. Solicito que a senhora suspenda a sessão. Ele foi protocolado pelo senhor? Na presidência, não. Foi protocolado, mas eu tenho ali. Não foi protocolado por mim, porque eu não... Vem do senhor, né? Na realidade, a pergunta veio a partir do senhor? Que o senhor tem o protocolo? Não, foi registrado na presidência. Ok. Então, suspendemos novamente a Isso, sessão por mais parabéns. 5 minutos. Sessão suspensa. Reaberta a sessão. De acordo com o Departamento Jurídico da Casa, o presidente fará a leitura desse ofício amanhã, porque ele ainda não foi despachado, não despachou o ofício ainda. Senhora presidente, mais uma vez, eu quero resguardar, doutora Daniela, o presidente da casa. Poderia eu ter deixado passar. A senhora iria responder, primeiro o presidente, e segundo a senhora, porque a senhora está presidindo a sessão. Só estou dizendo isso, vereadora, porque a doutora Daniela sabe que isso infringe o decreto-lei 201 de 1967. Só isso, que trata dos atos de improbidade. Diz isso.
A nossa lei orgânica repete boa parte do artigo 201 de 67. Só estou fazendo isso para O presidente é que precisa despachar e ele não fez isso ainda, vereador. Então será lido amanhã. Mas não colocou. Eu sei, ok, aceitei o alerta, porém não tenho o documento em mãos. Não tenho documento para ler. Não, apenas fique registrado aqui que esse documento não chegou nas minhas mãos para que ele fosse lido por mim. Estou seguindo a orientação da doutora Daniela e vamos encerrar a sessão. Não recebi. Ok. Ok, vereador, muito obrigada. Vereador. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 4 de setembro de 2019, às 17 horas, no plenário dessa casa. A todos uma boa noite.